O Instituto Butantan afirmou hoje que a vacina contra a Covid, desenvolvida em parceria com a Sinovac, atingiu eficácia superior à recomendada pela OMS. Mas a divulgação do resultado dos testes da fase 3 foi adiada. Ainda não foi dessa vez que o Brasil conheceu a eficácia da única vacina contra o coronavírus em produção neste momento no país. Na coletiva marcada para divulgar todos os resultados da fase 3 de testes da Coronavac, o governo de São Paulo só anunciou que a taxa de eficácia ficou acima do índice mínimo exigido para que uma vacina possa ser aprovada para combater uma pandemia, ou seja, mais de 50%. A divulgação do percentual exato, que era tão esperado, ficou para depois. Nós atingimos o limiar da eficácia que permite o processo de solicitação de uso emergencial, seja aqui no Brasil ou seja na China. Limitações contratuais com a fabricante chinesa impedem a divulgação de dados, segundo o governo paulista. A farmacêutica Sinovac teria pedido mais 15 dias para unificar o resultado brasileiro com o de testes em outros países, Turquia e Indonésia. Eles entenderam que o fato de nós termos eficácia superior a isso, porém diferente de outros países em que essa vacina vem em uso, merece uma reavaliação. Então, o fato disso acontecer transmite isonomia para que uma empresa possa dizer o estudo, toda a imunização que foi estabelecida tem o mesmo percentual de eficácia em qualquer lugar do mundo. Isso não implica que os dados apresentados a ela foram menores ou maiores do que a expectativa, mas existe essa necessidade da própria empresa se organizar em relação ao conjunto de dados que ela recebe. Eu acho que essa é a informação que foi ofertada, Não existe nenhuma outra consideração do ponto de vista se houve decepção ou não houve decepção. A taxa de eficácia mede a capacidade que uma vacina tem de impedir o desenvolvimento da doença. Se, por exemplo, fica em torno de 90%, significa que a cada 100 vacinados, 90 estarão protegidos. 10 dos 100 poderão adoecer. É a Organização Mundial da Saúde que define que uma vacina para a Covid-19 deve ter pelo menos 50% de eficácia. Essa porcentagem mínima também é adotada pela Anvisa e pelo FDA, o órgão regulatório dos Estados Unidos. Nenhuma vacina é 100% eficaz e para as autoridades sanitárias nem precisa ser. É que os epidemiologistas preocupados em frear a pandemia olham primeiro para o sucesso da imunização do coletivo e depois do indivíduo. No caso de doenças infecciosas como a Covid-19, o mais importante é baixar a capacidade do vírus de se espalhar. Com uma vacina de pelo menos 50% de eficácia, a pandemia deve perder força. E tem outro ponto importante. A vacinação reduz drasticamente o número de casos graves e mortes. A Coronavac é produzida a partir de uma técnica já muito utilizada para outras vacinas. O coronavírus é multiplicado, depois inativado com produtos químicos para não causar a doença. É purificado e misturado a uma solução de água, sais, conservantes e adjuvantes, substâncias que aumentam a eficácia da vacina. O governo de São Paulo diz que já é possível saber que a Coronavac é uma das vacinas mais seguras que existem. O que falta mesmo é saber a eficácia, ou seja, a capacidade de combater o vírus. O plano de iniciar a vacinação em São Paulo está mantido para o dia 25 de janeiro, mas o ritmo do cronograma está agora nas mãos da Sinovac. Só quando o laboratório chinês liberar o estudo final, seguirá para aprovação pela Anvisa. Uma vez que agora a gente tem certeza que a vacina, com essa fase 3 que nós já temos, se ela for encaminhada para a Anvisa, ela atenderá às exigências da Anvisa no aspecto de eficácia. Portanto, é uma questão agora de prazo. Para essa microbiologista, não há motivo para duvidar da Coronavac. Não existe um motivo real para que ninguém desconfie
de que essa vacina não é boa. Agora, o tempo em que isso vai acontecer vai depender da eficácia da vacina e da cobertura de vacinação, de quantas pessoas a gente efetivamente consegue vacinar. E daí a importância de uma comunicação honesta e transparente, porque uma vacina, ela só é tão boa quanto a quantidade de pessoas que aderem às campanhas de vacinação.